Boa tarde, eu sou Carlito Franco, você já me conhece, e conforme eu prometi para vocês, eu falei que hoje o nosso esquenta ia ser da praia, né? Então, ó, só para vocês não terem dúvida de onde eu estou, nós estamos na Riviera, tá? Debaixo de um dia nublado, debaixo de um dia chuvoso, eu estou aqui de camisa, sapato, olha aqui, dá para ver, mas estou trabalhando na Riviera hoje, né? O que para mim é um grande prazer, né? Que eu tenho muito essa característica, né? De eu não sei se eu estou trabalhando, eu não sei se eu estou me divertindo, eu não sei se eu estou passeando, né? Eu sempre gosto muito do que eu faço e, faz um pouco parte da minha rotina de trabalho, viajar, né? Essas viagens curtas, ok, Riviera, ir para a fazenda, são coisas que eu faço com frequência, mas na semana do lançamento mesmo, eu vou estar nos Estados Unidos, vou estar na Europa, mas isso é legal, eu não vejo isso como problema. É isso mesmo, Lívia? Então, as dimensões geográficas não nos atrapalham, Não, jamais. né? Nossa equipe mesmo, né? Eu digo isso com o maior orgulho, né? A Lívia, que é minha assistente, está no Rio de Janeiro, está em Niterói. A minha base está em Campinas. O meu principal profissional de TI, que é o Aldeir, da minha equipe há 30 anos, está em Hortolândia, que é próximo a Campinas, mas a gente se encontra realmente, a gente está junto quando a gente vai fazer o Caminho da Fé. Semana que vem nós vamos estar juntos. Uma vez por ano a gente faz o Caminho da Fé, de bicicleta, dele estar junto. O resto do tempo, ele está no computador dele, eu estou no meu, a gente se fala todo dia, trabalha junto. Hoje mesmo tivemos reunião, mas uma das coisas que eu adoro desse mundo do século XXI e desse mundo de infoprodutos que nós estamos aqui, é que eu não sou limitado às dimensões geográficas, né? Eu posso ter isso a meu favor. Faz sentido, Olivia? Para você tem? Faz Isso é legal? Como é que você total, acha disso? total, faz todo sentido. É um grande benefício, né, que a gente avançou com essa tecnologia, tanto para a gente no quesito de trabalho, né, quanto no quesito da gente ofertar, né, poder atingir mais pessoas, poder mudar a vida de mais pessoas, né? Influenciar, né? E para E mim é muito interessante, porque eu sempre, né? Eu estou com 66 anos, semana passada eu fiz 66, tenho aí 40 anos de vida profissional, com consultoria, com mentoria, com ensino superior e coisas desse tipo. E até, digamos, 2020, até antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, sempre o meu mundo foi associado. Tá bom, eu dou consultoria, eu vou na empresa, eu vou dar uma aula, eu dou uma aula, dou uma palestra, né? Viajo, fui convidado, etc., sempre atuando fisicamente. E agora, os últimos anos, mas muito acelerado pela pandemia, eu realmente migrei para o mundo digital, né? Então, tipo, estou aqui com vocês, né? A gente sabe que a gente tem no nosso grupo, agora por quem estava conversando com a Lívia, estamos com quase 400 pessoas no grupo, Lívia, você falou o número aí. Não, 400 pessoas na lista, né? No grupo está quase 200, né? isso, exatamente, 400 na lista e 50% no grupo. Então, no grupo quase que 200 pessoas, mas dos mais diversos lugares do Brasil. E gente que a gente não se conhece do mundo real. Sempre as minhas conexões sempre foram por indicação, porque meu produto sempre foi um produto caro, uma consultoria cara. Então, sempre é um cliente que indica outro cliente, que indica outro cliente, porque você precisa ter uma certeza, uma certificação de qualidade, mesmo, né, meus cursos, minhas mentorias, né, o fato de eu ser doutor, de eu ter titulação, etc., é importante. Então, sempre as indicações sempre acabavam sendo conexões de uma pessoa para outra pessoa para outra pessoa. Aqui no grupo, as pessoas não me conhecem, né? Sabem de mim a história que eu conto. Eu sugiro para vocês, vai lá, confere as histórias que eu conto, né? Dá uma conferida, dá uma bugada,
pega meu nome, sobrenome aí, entra nas plataformas do Ministério da Educação, tem a Lattes, você vai saber quem eu sou, né? Eu falo que eu sou autor de livro, vai lá na Editora Saraiva, confere mesmo se eu existo, né? Não estou dizendo isso para duvidar, pessoal, estou dizendo que, então eu brinco aí com vocês, que eu digo tudo isso, mas que para mim isso é um mundo novo. Hoje a gente tem uma enorme vantagem no mundo, que o mundo é muito transparente. Então, tudo que eu falo aqui, que eu faço, que eu não faço, quem eu sou, é muito fácil vocês conferirem, né? Dá um Google no meu nome, dá um Google. Eu sou autor da Editora Saraiva, eu sou autor da Editora Atlas. Vai lá, dá uma conferidinha. É fácil conferir, né? Então, hoje, essa transparência, ela acaba sendo muito natural, né? E isso, para mim, é importante e é legal. Mas, sem mais conversa, Lívia, por que que nós estamos aqui falando do meu sócio é Deus? Porque eu estou muito tentado a falar mais, né? Aí, convertendo o nome do meu sócio é Deus para quero falar com Deus. Por que isso, Lívia? Então, porque foi exatamente, não sei quem acompanhou a live que você fez hoje cedo, né? Mas você fez uma comparação muito boa, né? Eu acho que vale a pena repetir aqui, para quem não viu mais cedo, essa comparação, né, do quero falar com Deus, que é quando a gente vai num restaurante, a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente faz o quê? Quero falar com o gerente, chama o Quero, responsável. quero falar com o dono daqui, Quero né? falar com o dono, Quem que é o dono? exatamente. É. E aí, quando a gente pensa na vida, né? Quando a gente pensa no mundo, quem que é o dono? Eu quero falar com Deus, então chama ele aí, né? Então talvez tenha um pouco essa provocação, tá? Até depois eu vou pedir para você, Lívia, fazer uma enquete aí para com os nossos participantes, ver se eles se sentem bem, tá? Porque às vezes tem gente que é mais religiosa, acha que isso é um desrespeito a Deus. Então eu não quero passar por cima de ninguém, mas é um pouco o sentimento, tá? E aqui eu acho que é bom a gente começar a esclarecer, né? Por que que por que que eu estou aqui? Por que que eu estou me propondo fazer isso, sendo que eu tenho minhas mentorias em administração, eu tenho minhas mentorias e minhas consultorias em gestão de empresas, assim por diante? Por que que eu me meti a querer ajudar, mentorear quem tem problemas, quem está acessando, pensando em acessar recursos de espiritualidade para enfrentar seus problemas e seus desafios, tá? Então, acho que esse é o contexto, tá? Então, um ponto que é importante você ter em mente é o seguinte: olha, para as coisas que eu converso aqui com vocês funcionarem, é necessário que você creia que existe, pode ser Deus, pode ser energia, você pode usar o nome que for, mas existe algo que está fora de você que é uma fonte poderosa de realização, tá? Para mim, o meu Deus é Deus cristão, judaico-cristão, né? É o Deus do Velho Testamento, é o Deus da Bíblia, tá? É Jeová Jireh, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Esse é meu Deus. Não precisa que o seu Deus seja o mesmo Deus meu. Não, não precisa. Eu não estou discutindo religião, tá? Eu estou discutindo que, para mim, Deus é Cristo, né? Deus é o Pai de Jesus, Deus é o Espírito Santo. Para você é importante que exista um Deus. Então, se você falar, olha, eu sou judeu, para mim o meu Deus é Jeová Jireh. Legal, ótimo, muito bom, tá? Não tem problema, isso não vai nos dividir. Eu não estou aqui trabalhando em doutrina, eu estou trabalhando em relação com Deus para resolver a nossa vida, tá ok? Então, esse é o ponto que é importante você ter em mente, tá bom? Então, o que a gente pensa diferente não tem problema. Outra coisa, se o que eu falo, você tem aí um líder espiritual, você tem um pastor, você tem um padre, você tem um diácono, você tem a sua autoridade espiritual. Se o que eu falo é diferente do que o seu líder espiritual fala,
segue ele, não segue a mim, não. Segue o teu líder espiritual, tá? Ele é mais importante que eu, tá? Então, esse é um aspecto importante. Mas, Carlos, como assim? Então, eu não vou te ouvir? Não, se tiver dúvida, tá? Fica com o teu líder espiritual. Naquilo que eu somo, naquilo que faz sentido, naquilo que eu possa te ajudar, naquilo que a minha experiência, né, os meus relatos se aplicam para você, ok. Mas eu não sou autoridade, não sou igreja, tá? O meu papel aqui é o papel que Cristo me ensina, né? Eu te dei de graça, compartilha de graça, né? Eu estou falando de um Deus de graça, né? No sentido gracioso, que as coisas acontecem porque Deus é Deus, porque Ele é abundante, porque Ele transborda, tá? Então, é nesse sentido, tá ok? Carlito, Sim, então, tem chego algumas perguntas também, né, por alguns canais aqui para gente, de gente que está com questão na saúde e que tem duas situações. Quem está com problema de saúde e quer tá perguntando se o tratamento seria com você, né? Se a pessoa não precisa de um acompanhamento médico. E tem o outro grupo que já faz acompanhamento médico e aí o médico também não leva muito em consideração esse acompanhamento, não é muito a favor. Você pode ajudar a esclarecer, por favor? super, isso é super importante. Então é o seguinte, pessoal, para mim, inclusive assim, no meu caso de cura de câncer, a dimensão da espiritualidade foi um acelerador de resultados, tá? Mas eu tenho médico, ontem mesmo tive no meu médico, pelo menos uma vez por mês, mesmo agora, nessa fase que já faz 10 meses que o câncer ficou para trás, eu tenho acompanhamento médico para a gente se certificar de que está tudo, continua tudo correndo bem e cada vez mais o câncer está ficando mais longe. Então, olha, precisa. Eu não substituo o médico e eu não substituo a autoridade espiritual, tá? O meu trabalho, onde eu posso te ajudar, é ajudar você na comunicação com Deus, você aumentar a sua inteligência espiritual, mas isso como uma veia auxiliar, como uma forma de acelerar o processo de solução dos seus problemas, tá? Se for cura, de cura, de superar a doença, de superar a dor, de diminuir o sofrimento, tá? Coisas desse tipo. Se o problema é financeiro, enfrentar as questões financeiras, resolver as questões financeiras. Se o problema é familiar, em suma, o meu papel é te ajudar a acelerar esse processo. Dá resultado? Dá resultado. A gente vai contar histórias de quem fez além de mim e deu certo? Sim, tá? Mas a potência disso está em você acreditar e colocar em prática. Meu papel é mentorear, te ajudar a conduzir, tá ok? Respondi, Lívia? Ou ficou ainda algum ponto que não ficou claro? Não, super respondeu, obrigada. E aí, já aproveitando o gancho, na segunda-feira a gente comentou até o caso da Cris, né? Que ela teve o seu acompanhamento e ela, né, tinha um quadro assim grave de depressão, fazia acompanhamento psiquiátrico. E depois teve o feedback do próprio psiquiatra dela, né? Falando de toda a mudança, de como ela saiu, ela mudou a vida dela, certo? Super. E O aí caso. eu brequei na segunda-feira você de contar com mais detalhes sobre o Tá. seu caso. Então, tá liberado para você Eu dividir. eu posso contar meu caso. O caso da Cris eu já contei ele Já completo, né? contou completo. Tá. O caso dela nem era absolutamente assim de depressão, era um caso de burnout, tá? Burnout, começou com burnout. Burnout, tá? E daí ela estava com tarja preta, estava com assistência, tinha dificuldade em tomar decisões e de repente as coisas começaram a acontecer e esse de repente foram 10 semanas. As 10 semanas que a gente trabalhou na mentoria dela, ela desencalhou coisas que estavam paradas em 2 anos e mudou a vida dela e hoje está super legal.
tá bom? No meu caso, então, deixa eu contar para vocês que eu acho que é o que tem mais sentido, não porque ele seja importante, é porque eu vivi. Talvez isso que você está vivendo hoje, né? Tem várias pessoas que já entraram em contato conosco, que estão passando pelo câncer. Então, meu caso é um caso de câncer. E, basicamente, começo de 21, março de 21, eu sempre faço os exames anuais de tudo, né, da saúde, e em março de 21 apareceu um câncer de próstata, tá? Investigamos, fizemos, normalmente o que a gente fazia era o PSA, depois fizemos uma ressonância magnética e fiz biópsia, apareceram células cancerígenas, procurei as autoridades em câncer de próstata e rapidamente a gente marcou uma cirurgia robótica no principal hospital aqui da nossa região, que é o Albert Einstein, com o principal médico, que é o Sandro Farias, um cara com uma casuística super bacana, um médico jovem, eficiente, me entrosei muito com ele, mas eu já fiz uma coisa que eu costumo e que pega a minha dimensão de espiritualidade. Eu chamei 12 amigos, muito amigos, né? Tinha casais nesses 12 amigos, tá? Casais, tinha o meu pastor, né? Mas principalmente amigos, pessoas que tinham relação comigo, pessoas que trabalhavam ou que trabalham comigo em projetos humanitários e assim por diante. Então, eu peguei 12 pessoas próximas a mim. Esse número não precisava ser 12, podia ser 15, podia ser 10. Coincidentemente, eram 12. E pedi para essas 12 pessoas estarem orando pelo sucesso da minha cirurgia. Então, a ideia seria ativar essa comunicação com Deus de pessoas que têm a mesma fé minha, para que a cirurgia corresse bem, tá? Foi isso que eu fiz imediatamente, marquei a cirurgia e falei, vamos lá, vamos fazer a cirurgia. E daí a gente tem as coisas que Deus faz, né? No meu caso é um caso curioso, porque nesse processo das pessoas estarem orando por mim, né? Orando, não era nenhuma reza, eles não se encontravam na igreja, nada, pessoas de diferentes lugares do mundo, inclusive, né? Estavam orando por mim. E uma dessas pessoas, que é o Tarcísio Coringa, que é o líder de um projeto humanitário que nós temos no sertão da Paraíba, de combate à exploração sexual infantil e juvenil, ele é pastor da Igreja Batista local lá, e numa tarde ele falou, Carlos, posso orar com você? Eu falei, pode. E ao invés de ele orar pela minha cirurgia, ele orou pela minha cura. E daí o processo todo começa aí. Quando ele orou pela minha cura, eu falei, bom, então, peraí, se eu acredito que Deus faz, eu não posso ignorar essa oração do Tarcísio. E daí eu comecei a conversar com Deus, falei, Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu vou saber se eu fui curado, se eu não fui curado? Como é que a gente pode resolver isso? E daí, conversando com Deus, né, eu vou detalhando isso mais oportunamente, mas agora eu vou mais rápido, a gente criou um protocolo, que era fazer os mesmos exames que eu tinha feito para ver como é que estava a situação do câncer. Eu fiz PSA de novo, caiu como um PSA normal. Eu fiz ressonância magnética, ela também caiu o nível dela, o índice dela caiu para uma zona que seria como não cancerígena. E daí eu tive que esperar uns 6 meses para poder fazer uma biópsia de novo, porque biópsia você não pode fazer uma em cima da outra, porque ela é muito invasiva, é como uma cirurgia. E daí eu tive que esperar, mas deu ainda a presença de células cancerígenas, mas deu muito menos. E daí falei, bom, alguma coisa aconteceu, mas ainda tem célula cancerígena. E então eu descobri um médico, que é o Dr. Gustavo Vilela, que é hoje o maior médico na área de oncologia, usando medicina integrativa. Em vez de usar cirurgia, ele usa cirurgia, ele apoia casos que são de cirurgia.
Mas, no meu caso, ele apoiou uma decisão minha, que era fazer tratamentos com a medicina integrativa e não fazer a cirurgia, deixar a cirurgia como uma alternativa caso as coisas não funcionassem com a medicina integrativa. Então, hoje, eu sou um dos raros casos, talvez eu represente aí 1% das pessoas que já tiveram câncer de próstata, mas que não têm câncer de próstata, mas eu represento 1% que não fez cirurgia. 99% das pessoas fazem a cirurgia de remoção da próstata ou um outro tratamento, que é um tratamento com rádio, e ele também ele é um pouco invasivo, etc. Mas esses dois tratamentos, um é 90%, o outro pega mais uns 8%. Quem não fez nenhum desses tratamentos, por exemplo, usou a medicina integrativa para tirar o câncer e teve sucesso, eu sou aí o 1 em 100, né? 99% tomaram os outros caminhos. E daí, Carlos, o que isso tem de tão importante, né? Ô Carlito, o que isso tem de tão importante? Por que é tão vantajoso isso? O que foi tão vantajoso para mim foi que, entendendo esse processo de cura meu, eu entendi uma coisa que Deus me falou lá no comecinho. Ele falou, Carlos, esse câncer não é para a morte. Eu falei, como assim? Ele falou, não, esse câncer não é para a morte. Esse câncer, você vai falar sobre o câncer, você vai contar sobre o câncer, você vai contar sobre o processo de cura. Eu achei um pouco estranho, e eu estar aqui contando faz parte do que Deus me falou para eu fazer. Tá? Então, eu contar, basicamente, depois de 3 anos, o que eu vejo é que o meu câncer não foi para a morte, o meu câncer foi para a vida. E que a minha saúde, em geral, hoje é muito melhor do que era antes do câncer. Mas não é só saúde. Eu tinha questões internas emocionais minhas, de perdão com meus irmãos, com a minha mãe, que pelo processo de cura ou de tratamento do câncer, eu pude enfrentar e resolver. Tá? E assim, várias outras áreas que envolviam questões emocionais. Então, hoje, a cura do câncer, muito mais do que curar o câncer, ela curou minha vida de uma forma muito ampla. Passou nas relações com os meus irmãos, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus genros, né? A gente mexeu em tudo. E hoje, então, não só a minha saúde está muito melhor do que sempre foi, mas principalmente eu tratei de questões relacionais com as pessoas, que envolviam justamente elos emocionais. Então, o ponto, né? Eu outro dia, já dei essa dica para uma das pessoas aqui do grupo. Você já pensou? Então, essa fica a lição de casa aqui para você que está hoje aqui no grupo. Você já pensou na origem dos seus problemas? A gente muitas vezes racionaliza, acha que o problema financeiro é porque estou ganhando pouco, porque é alguma coisa assim, que a doença é por uma razão lógica, mas você já deu uma olhada. Então, a lição de casa, e se a gente puder produzir um PDF para isso, Lívia, seria interessante, quase que um roteirinho para você escanear a tua alma. Você tem pendências em relações familiares? Tem gente que te ofendeu, que te entristeceu, que te aborreceu e que isso não ficou resolvido? Tem gente que você ofendeu, que você destratou,
que você desconsiderou, que você foi rude e que isso ficou sem resolver? Isso nas relações familiares, tá? E nas relações de trabalho? Também tem alguma? Tá, então a ideia é que a gente dê uma escaneada 360 graus, tá? Isso vale para relações sociais, relações familiares, relações de trabalho, tá? Amigos, familiares e profissionais. Vamos mandar esse PDF para o pessoal, Viviane? Podemos Vamos, é um roteirinho de raio-x, mais ou menos, né? É um raio-x, tá? A É, gente podia chamar de raio-x 360 graus sim, emocional e espiritual, tá? Então tá. vamos passar isso, tá? A gente vai colocar aí em 4 perguntas para você escanear, para você refletir, tá? E no próximo esquenta eu quero que você tenha isso respondido para a gente fazer um processo de cura interior, tá bom? A gente vai fazer uma sessão de cura interior, tá bom? Vamos aproveitar o esquenta, não só para a gente entender o que é o Quero Falar com Deus, mas para a gente começar a falar com Deus mesmo, tá bom? Vamos aproveitar o esquenta para a gente sentir um pouco o que acontece num programa de mentoria como esse. Faz sentido, Lívia? Todo sentido. Tá bom, aqui escureceu. Vocês ainda estão Cresceu. conseguindo me ver, não? Sim, ainda dá para ver um pouquinho. Então tá bom. Mas Então, acho que foi pessoal, ótimo, né? Eu acho que hoje você conseguiu esclarecer mais coisa, né? Além do que já foi dito na segunda, trouxe o seu caso, que é muito importante, né? Inspirador para a gente. Dividiu aqui com a gente, né? Que é quase uma missão, né? Quero falar com Deus, né? Que é para demonstrar a sua gratidão, para devolver um pouco, né? Da sua gratidão pela sua isso, cura. Então isso aí. foi ótimo, foi excelente. E em breve a gente manda então o PDF com Tá, o roteirinho. tá bom. Então a gente vai tentar fazer isso de hoje para amanhã, mas a gente posta no grupo e aí ficam 2 recados, né? Se Sim, você, né, quem não está no grupo, manda, né, manda, Lívia, manda o link, manda a edição desse esquenta de hoje, né? Para as pessoas estarem aqui conosco, porque no dia 31 de agosto, 31 de outubro, daí sim nós vamos fazer o lançamento do webinário de uma forma com conteúdo mais amplo e ainda com a possibilidade de acessar na Black Friday a mentoria em condições especiais. E, de novo, pessoal, quem quiser participar da mentoria por 52 semanas, que vai investir, vai ser um valor. Eu não vou dar spoiler maior aqui, mas vai ser um valor de Black Friday, vai ser um valor de gratidão, etc. Tudo bem, mas para quem não quiser investir, não está pensando nisso, tudo bem também, tá bom? A gente continua postando conteúdos, continua tá, contribuindo e tentando ajudar o maior número de pessoas. É isso, Lívia? exatamente isso. Então tá bom. Pessoal, a gente vê, talvez até sexta-feira a gente faz mais um esquenta, a gente confirma a data no grupo, mas por enquanto fica, né, um beijo no coração e também aquela ideia, olha, você tem amigos, você tem conhecidos que você acha que esse conteúdo faz sentido, traz, traz para o grupo, tá bom? Apresenta, tá bom? Se o que eu estou compartilhando aqui está fazendo bem para você, pode ser que você possa passar isso para outras pessoas, mandar isso para outras pessoas e tá abençoando outras pessoas, tá bom? Então, até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, sol se pôs, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.